Então, como eu estava falando sem microfone, toda vez que eu falo bom dia aqui para vocês, eu lembro de uma música da Xuxa. Péssimo. Segunda-feira! Vocês estão animados? Já tomei banho, gente, para começar a semana. Vejam bem, vejam bem. Vocês estão bem? Encaminha aí. Deixa eu postar aqui, porque a Dai, ela é a minha, eu não sei, secretária. Secretária digital não, ela é minha secretária. Isso aí. Eu vou escrever o comentário que nós vamos conversar hoje. Hahaha, vocês estão lascados. Bom dia, Ângelo! Então vamos lá, adicione um comentário. Cuidado que vai fazer o piripipipipi aqui. O pessoal do YouTube, calma. Então, né? Dia 18. Cuidar versus compartilhar. Segundo tema, promover independência significa permitir falhas. E o que nós vamos fazer hoje, que é confie, mas verifique. Eu não vou dar porrada, gente. Deixa eu fixar aqui esse trem. Tá, vê se tá bom. Tá bom? Oi, Sara. Oi, Ângela. Oi, Samuel. Oi, Eveline. Saudades, Eveline. Bora lá, gente? 4 minutos? Dá pra enrolar mais um? Dá pra enrolar mais um minutinho. Hoje vai ser legal. Não vai ser muito diferente. É que ontem você não tava, né, Dai? É que vai ser... Sem querer, eu acabei já dando um spoiler ontem do que vai ser hoje, mas ninguém sabia disso. Mas é um assunto... Bom, eu sou suspeita, né? Gosto pra caramba. Bom dia, jornada interior do YouTube. Eu não sei quem você é. Quer dizer... Talvez eu saiba, mas não saiba por esse nome, né? Ah, mentira que é você! Que legal! Ótimo, agora a jornada interior já tem uma cara, já tem um nome, agora eu já sei com quem eu tô falando. Olha, gente, faz toda a diferença. Então vamos lá. Bom dia para você que caiu aqui de paraquedas. Estamos no 18º dia do mês de novembro, Novembro Azul, pelo diabetes, conversando sobre 101 dicas para pais de pessoas com diabetes. Crianças, na verdade. Mas a gente está conversando sobre a jornada da pessoa com diabetes, desde o diagnóstico, desde quando ela é pequenininha, até a fase adulta. Bom dia, Gi. Então, a gente já conversou no começo do mês sobre dicas gerais, aí nós entramos nas dicas específicas para bebês e crianças pequenas, primeira infância, e Funde 1, Funde 2, e agora a gente está com essa pessoa que está saindo do ensino médio e indo para a faculdade. Então, a gente está nesse ponto. Então, essas dicas são para os pais dessas pessoas, tá? E acaba que, na verdade, a gente tem muita coisa aqui do texto que a gente pode levar para a nossa vida enquanto pais de jovens que não têm diabetes, porque muitas das dicas aqui são bastante interessantes para a vida, para tudo. Então, dica número 61, que é obviamente os pais pular, é muito engraçado, relembrando aqui um ponto. Eu descrevi as 101 dicas e rodei por quase um mês esse formulário para as pessoas votarem nas dicas que elas queriam que a gente trabalhasse nesse mês. E aí, qual não foi a minha surpresa, né? Quando eu percebi que as dicas que mais cutucariam feridas não foram votadas. Então, como boa educadora que sou, eu trouxe as dicas mesmo assim. Vai cutucar, vou cutucar. Eu não tô acordando cedo, mentira, eu acordo bem mais cedo, mas eu não tô vindo aqui todo dia 9 horas da manhã pra passar a mão na cabeça de ninguém, né? Eu tô vindo aqui todo dia 9 horas da manhã que é pra chacoalhar e trazer de volta pra realidade. Dica número 61, cuidar não significa compartilhar.
Gente, a gente acha que se o seu filho não tá contando as coisas que se o nosso filho não tá contando pra gente que fez, mostrando pra gente que fez, significa que ele não tá fazendo. Então a gente tem isso na nossa cabeça. Só acredito vendo? A gente entra nessa fase no diabetes. Eu só acredito que você tá fazendo se eu vir. Mas às vezes não é bem assim que funciona. Às vezes ele pode estar se cuidando, ele só não está te contando tudo, ele só não está compartilhando tudo com você. E, né, tudo bem. Então o que ele fala aqui? Vai chegar um ponto que o seu filho ele vai decidir que ele não quer mais dividir o diabetes dele com você. Ele não quer mais. Não quero mais. Lembrando que a gente está falando aqui, gente, de pessoas com mais de 16 anos, tá? 15, 16 anos. Se você é mãe de uma criança, você vai continuar vendo, vai continuar fazendo, vai continuar tudo. A gente está falando aqui de um pouquinho mais velho. Por que eu gosto de deixar isso claro? Porque eu não quero mãe de criança com 10 anos largando as coisas nas mãos deles, achando que porque ele tem 10 anos, ele já é grande coisa no mundo e ele já tem que fazer tudo sozinho. Não, a gente está falando aqui, ó, ensino médio para frente. Então vai chegar um ponto na vida do seu filho, vai chegar para todo mundo o momento em que ele fala, não quero mais dividir o meu diabetes com você. Claro, ele não vai falar, ele vai simplesmente começar a não dividir. Se você tem trabalhado na transição para a independência, então, se você tem feito isso desde cedo, trabalhando para a autonomia dele, aos poucos, ao longo dos anos, esse momento dele deixar de compartilhar as coisas com você vai chegar e você vai estar preparado, porque enquanto você prepara o seu filho para a independência, ao mesmo tempo você está se preparando para a independência dele. Porque você quer que ele vá, é uma coisa. Agora, você deixá-lo ir é outra coisa. Então, quando a gente faz essa transição com calma, com tempo, é como se a gente fosse cortando. A gente tem um emaranhado de fios que nos prende ao nosso filho. É como se fosse um emaranhado de fios mesmo, né? E aí, conforme ele vai crescendo e vai desenvolvendo autonomia e independência, você vai cortando um fiozinho desse emaranhado de fios que prende vocês dois. Vai chegar um momento em que você vai cortar o último fiozinho, que é aquele último fiozinho da corda, sabe? A corda ela vai cortando, fica aquele último fiozinho. O momento de cortar esse fiozinho vai ser tranquilo, porque você veio, ao longo dos tempos, cortando um por um. Mas, se você não fez esse trabalho de transição, se a sua corda, a sua corda é um monte de fios, né? Se a sua corda tá lá, linda, intacta, e aí, do nada, você tem que cortar essa corda, primeira coisa, cortar essa corda vai exigir uma energia de você, uma força absurda. Às vezes você vai ter que serrar essa corda porque a pessoa tem que ir. E se você continua segurando essa corda, você está, na verdade, enforcando o seu filho, amarrando ele para perto de você e ele tem que ir. Tá? Então, se a gente não faz essa transição, esse momento de cortar a corda de uma vez vai te pegar de surpresa. E você pode ter certeza, vai machucar, vai doer, não vai ser legal. Seus dedos vão ficar machucados lá, porque com uma mão você não quer que corte, com a outra mão você tem que cortar. E o teu filho tá puxando e você tá enforcando ele, segurando aqui por outro lado. Porque ele vai embora, tá bom? Ele vai. Então, de qualquer forma, saiba que esse dia tá chegando. Eu tô lendo aqui, não sou eu que tô falando, né? Então, quando eu tô muito assim, sou eu que tô falando. Quando eu olho para baixo é porque eu tô lendo. Então, esse momento, né? De qualquer forma, tendo preparado o teu filho, tendo se preparado ou não, esse momento vai chegar, esse dia vai chegar. E saiba que é um marco muito importante para a maturidade do seu filho, tá? E para a maturação dele nessa transição aí de um adulto autossuficiente, porque é isso que ele precisa ser. Ele precisa dar conta da vida dele sem você, né? Enfim. Apesar disso ser muito doloroso para você, mãe e pai, esse é o objetivo principal para o seu filho. O objetivo principal para o seu filho, seja a maternidade com diabetes ou sem diabetes, é torná-lo um adulto autossuficiente. É isso.
né? Não só na maternidade, como na vida, vou repetir. O maior objetivo final, alcancei a minha meta, é ajudar o seu filho a se tornar um adulto autossuficiente, maduro e independente, que não precisa de você para nada. E aí a escolha é sua, fazer isso de forma gradual, tranquila, aos poucos, ou continuar aprendendo o bichinho a rédea curta ali e um dia você ser obrigada a cortar e se machucar com isso, certo? Então, dica 61 é: cuidar-se não necessariamente significa compartilhar as coisas com você. Então, porque ele não está te mostrando, não significa que ele não está fazendo. Às vezes ele está fazendo sim, está fazendo direitinho. Ele só não quer que você saiba mais, ele só não precisa de você em cima lá o tempo todo enchendo o saco. Então, muito cuidado com essa associação que a gente faz. Meu Deus, ele não me conta mais nada, então ele não está fazendo nada. Isso pode ser um grande erro e pode desestimular muito ele a compartilhar coisas eventualmente com você. Ótimo. Fechamos a dica 61, vamos para a dica 62. Promover a independência significa permitir. Aqui ele, né, tem várias traduções para failure, pode ser erro, pode ser falha, pode ser fracasso. Então nenhuma delas é legal, assim. Então você escolhe para você a que você acha que dói menos. Então, promover a independência significa permitir que o seu filho bata a cabeça. Permitir que o seu filho erre. Tá? Então, como ele tá falando aqui, né? Como eu mencionei, a responsabilidade dessa transição do autocuidado muitas vezes, eu vou falar isso de novo porque isso é extremamente importante. Essa transição para o autocuidado é sobre promover a independência. E como em todas as coisas do mundo, gente, não só no diabetes, significa que você vai permitir, você vai dar a chance para o seu filho de tentar e errar. Ele precisa desse momento de tentativa e erro. No cuidado com diabetes, esse erro pode significar muitas coisas. Uma delas, né, as duas coisas mais comuns, altos e baixos. Ele pode ter hiperglicemias horrorosas, 500, 600, e ele pode ter hipoglicemias horrorosas, 40, 30, 28. Eu já vi um 29 aqui, não faz muito tempo, né? E dar a permissão para o teu filho tentar e errar é extremamente importante para ensinar esse cara como que ele tem que fazer para ter sucesso. Então, se você nunca deixa ele errar, ele não vai ter a chance de rever o erro e aprender com o erro. Não vai. Então, ele vai ter... Qual que é a permissão para tentar e errar? Ok, ele vai errar e vai dar uma glicemia muito alta. Ele vai ter que saber o que fazer com isso. Ele vai errar e vai dar uma glicemia baixa. E ele tem que aprender a saber como lidar com isso. Porque mamãe não está mais lá o tempo todo, tá? Vai chegar um momento em que os pais devem obrigatoriamente dar um passo para trás e simplesmente aconselhar, sugerir. Não é mandar, não é cobrar. Permitindo que o seu filho tome a decisão. Então, se você ainda está por perto, você pode sugerir, você pode instigar ele a pensar, você pode dar sugestões, né? Mas quem vai tomar, quem precisa tomar a decisão do que fazer é o seu filho. E você tem que aceitar que essa decisão, muito provavelmente, vai ser diferente da decisão que você tomaria. Porque lembre-se, senhoras e senhores, vocês, mamães, são adultas, certo? Maduras, responsáveis, vocês já passaram por todas essas coisas na vida de vocês. É óbvio que um adolescente não vai pensar igual a você. Ele não tem a mesma maturidade que você, ele não tem sua idade, tá certo? Então, esse momento de você sugerir, né, aconselhar o teu filho não aceitar a sua sugestão e fazer do jeito que ele quer, isso tem que acontecer com frequência. E você tem que aprender a aceitar que muitas vezes ele vai fazer diferente do que você faria. E vai dar errado, provavelmente. Até chegar um momento que vai dar certo. E nesta brincadeira, os dois aprendem. O filho aprende e você aprende. Você aprende. Gente, isso agora não tem a ver com diabetes, tá? A gente precisa aprender urgentemente que o outro tem o direito de fazer as coisas do jeito que ele quer.
do jeito que ele acha que é melhor para ele. Ontem eu tive uma conversa eu tive 2 conversas ontem, né? Interessantes com mães de crianças com diabetes, mas uma delas era sobre a interferência da família nos cuidados dela com a própria filha, mesmo antes do diabetes. Então, a família tinha uma dificuldade muito grande de aceitar a forma como aquela mãe estava fazendo a introdução alimentar. Olha o tamanho da intromissão na vida alheia. Olha como muitas pessoas, e às vezes nós somos essas pessoas, né? Com os nossos filhos dentro da nossa casa. Como nós somos incapazes de aceitar que os outros cuidam da vida deles diferente do que a gente acha que é o certo. Como as pessoas se metem na vida alheia. Eu acho, e eu até comentei para ela, que quanto mais uma pessoa se mete na vida do outro, mais ela tá fugindo da vida dela. Então, se eu preciso ficar me metendo na vida da minha cunhada, de como ela alimenta os filhos dela, de como ela dá bronca nos filhos dela, de como ela... Se eu preciso ficar cuidando da educação que a minha filha dá para os meus... que a minha cunhada dá para os meus sobrinhos, alguma coisa eu estou deixando de fazer na minha vida, alguma coisa eu estou deixando de olhar para a minha vida. Porque eu não tenho esse tempo de cuidar da vida dos outros, entende? Então, a gente precisa começar a se policiar para a gente não virar essa pessoa chata. Eu não faria isso. Por que você está fazendo isso? Por que você não faz assado? Por que você não faz... Isso é insuportável. Insuportável. Se a mãe tá dando uma pera, uma banana inteira na mão do filho dela, problema dela. Se ele vai engasgar, se ele vai morrer. O que vai acontecer com o filho daquela mãe é problema daquela mãe. Quando a gente começa a se colocar assim, muita coisa muda. Então, vai chegar um momento na sua vida com seu filho que você vai ver ele fazer merda. Ele escolher fazer errado. E você vai falar, meu Deus, por que esse cidadão tá fazendo isso desse jeito, gente? Mas Bom, vai dar errado, né? Vou estar aqui. É isso. Pipoca com Doritos. Mano, por que você não... Sabe, por que você não come só o Doritos, desgracenta? Por que tem que misturar a pipoca, que já é fácil, né? Com o Doritos, que é mais fácil. Mas ela tem 21 anos e eu não quis ser muito chata. Eu faço as brincadeiras, tá lá no Rio, você pode ver. Eu faço as piadinhas, é muito sério minhas piadinhas, ela já sabe. Mas eu deixo ela comer. Ela tem 21 anos, a escolha dela, ela sabe o que vai acontecer. Se ela quiser fumar. Se ela quiser fazer uma tatuagem. Né? Então lembra, da mesma forma que você não gosta que as pessoas se intrometam na sua vida e nas suas decisões, em algum momento, mamãe, você vai ter que parar de se intrometer e se meter na vida dos seus filhos. Tudo bem? Tudo bem que eu tenho 43, minha mãe tem 70 e eu moro com ela e ainda se intromete. Mas tudo bem, né? Acho que mãe vai se intrometer na vida dos filhos por muito tempo. Mas lembre-se, haverá sinais de que isso está errado. Haverá sinais. Então, quanto mais você se intromete na vida dos outros, mais chata você é. Menos vontade das pessoas estarem com você elas vão ter. Então, se eu tenho uma amiga que tudo que eu faço, ai, nossa, mas por que você está fazendo desse jeito? Ai, nossa, essa minha amiga não vai mais saber da minha vida. Entendeu? Se eu tenho uma cunhada que toda hora tá se metendo nas coisas que eu tô fazendo, tá toda hora dando pitaco. Ai, mas por que você não deixa a criança comer um negocinho? Esta cunhada vai ter cada vez mais menos acesso à minha vida. Eu não quero gente chata cuidando da minha vida, entende? Então, cuidado para não acontecer a mesma coisa com o teu filho. Quanto mais chata você for com relação às decisões que ele tomar na vida, menos ele vai compartilhar das decisões dele com você. Menos ele vai te contar as coisas.
menos ele vai compartilhar da vida dele com você. Porque você é chata, porque você tá toda hora falando que ele tinha que fazer diferente, que tinha um jeito melhor, que o seu jeito é o certo, que o seu jeito nananã, que isso é isso. Então, esse teu filho vai começar a te esconder. Esse teu filho vai começar a mentir. Esse filho é o cara que vai começar a não compartilhar nada com você. E vale pra tudo. Até com filho adulto, se você é mãe de filho adulto, sabe? Sei lá, você decide comprar. Eu preciso comprar uma casa nova. Minha família tá crescendo, eu preciso mudar de casa. E aí você começa a compartilhar com a sua mãe as casas que você tá vendo. E a sua mãe fala: Nossa, mas você vai morar aí? Nossa, mas uma casa com 3 andares. Nossa, mas uma casa com piscina. Mas pra que isso? Mas aí você vai gastar com caseiro. Mas você vai gastar com limpador de piscina. Mas por quê? Você acha que esse filho vai compartilhar com a mãe dele mais quantas casas? Zero. Zero. Mas minha mãe não é capaz de ouvir sem falar, sem ficar dando pitaco. Tudo bem, acontece com diabetes. Vamos agora para a dica do dia, que é a dica 63. Confiar, mas verificar. Quando você faz essa transição da responsabilidade dos cuidados, é muito importante continuar envolvido. Esse é um erro muito grave que eu cometi, que as minhas amigas na época cometeram. Todas nós, que os nossos filhos foram diagnosticados 10, 15 anos atrás, todas nós erramos neste sentido. Nós transicionamos a responsabilidade para os nossos filhos e caímos fora. Nós abandonamos os nossos filhos. A gente, agora é teu. Pega que é tua, Tafarel. Mais ou menos isso. E hoje a gente está colhendo os resultados dessa besteira que nós fizemos. Ninguém contou pra gente que a gente tinha que continuar lá. Ninguém falou. Então, transicionamos os cuidados para os nossos filhos quando eles tinham 14, 15, 16 anos e largamos mão. E a gente só ia saber como estavam as coisas quando ia fazer um exame e tinha consulta médica 4 vezes por ano. Erramos? Muito, tá? O que significa, então, que ele diz aqui? Permanecer envolvido. Ele chama de permanecer envolvido isso. Confie, mas verifique. Então, você vai confiar. Você vai deixar o seu filho fazer. Então, você vai ficar 12 horas sem se envolver. E aí, ele dá até uma dica, né? De como que ele faz isso. E isso tem muito a ver com o que a gente conversou ontem. Eu acabei dando essa dica também sem querer. Então, como significa confiar? Que política é essa de confiar, mas verificar? Ele fala que vocês vão entrar num acordo de como você vai ter acesso às glicemias dele. As glicemias e os bolos, né? Como que você vai ter acesso a essas informações? Então, ele deu uma sugestão aqui de como ele fez com a filha dele. Quando ela estava no ensino médio, ele via todos os dias, uma vez por dia só. Então, uma vez por dia só, durante o ensino médio, o pai olhava as coisas. Então, você vai escolher um horário, hora do almoço, hora de dormir, e vai fazer a revisão do dia, né? E aí vai conversar com ele sobre algo que não deu certo, que ele pode mudar no dia seguinte. Então, durante o ensino médio, você vai ter acesso às informações do seu filho uma vez ao dia. Ótimo. Quando ele for para a faculdade, no primeiro ano da faculdade, você pode fazer essa verificação uma vez por semana. Olha que desafio, hein, mamãe e papai? Você deixar o seu filho livre de você segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e só aos domingos transferir os dados e fazer uma avaliação semanal junto com teu filho do que está acontecendo e traçar estratégias para melhorar essa semana. Veja que legal, olha que legal, que transição bacana. Então, não é que você vai olhar para você brigar, para você encher o saco. Não. Você vai ver como estão as coisas e ver o que dá para continuar sendo igual e o que precisa dar uma ajustadinha.
E aí ele diz que uma vez por semana, e aí ele fala que do segundo ano em diante, do segundo ano de faculdade até, não, sei lá, até ele ter a própria vida lá e não precisar mais de você, você vai fazer uma avaliação mensal, como se fosse uma consulta mensal. Uma vez por mês, vai transferir os dados, vai sentar para conversar, vai abrir o computador, vai olhar lá as coisas todas que ele anotou, e vai ser uma oportunidade para vocês fazerem uma revisão de duas coisas: tomada de decisão e resolução de problemas. Tomada de decisão e resolução de problemas são duas skills, como é que fala skill em português? Habilidades que a gente precisa começar a trabalhar com os nossos filhos a partir do ensino médio, tá? Então, uma vez por mês, vocês vão sentar, é igual na consulta com o médico, vai abrir lá, vai acessar o que tiver, dado de bomba, dado de sensor, dado o que você tiver de dado, e é importante que a gente tenha esses dados. Uma vez por mês vai sentar lá e vai conversar. Vai fazer uma análise como o médico faz. Ah, olha aqui, eu tô vendo aqui, tá acontecendo assim, o que tá acontecendo? E ele fala que esse momento mensal que você tem com o seu filho, quando ele já está na faculdade de avaliação dos dados, não é para você, vou pegar seus erros, hein? Eu vou ver aqui o que você está me escondendo, eu vou olhar aqui o que você está aprontando. Não, gente, não. É realmente um momento de revisão de como foi o mês, de como ele pode melhorar, de como ele está indo bem, coisas que ele pode manter do jeito que tá bom. Então, não perca a oportunidade de se aproximar do teu filho. Lembra disso. Então, ele fala aqui, remember, o seu objetivo é ajudar seu filho a aprender a tomar boas decisões com relação ao diabetes, tá? E você vai atingir esse objetivo, você como pai vai atingir melhor esse objetivo, dando sempre um reforço positivo e não negativo. Então, sempre que você abre os gráficos do seu filho para fazer essa conversa, seja a conversa diária no final do dia, seja a conversa semanal ou a conversa mensal, você sempre vai começar reforçando os pontos positivos. Puxa, que legal, olha só, você tem bastante dado aqui do sensor, você usou o sensor bastante tempo, tem várias pontas de dedo aqui, puta, que legal. Nossa, não acredito que você está fazendo 8 bolos por dia, gente, sensacional. Sabe, você vai elogiar as coisas que ele está fazendo bem, você vai reforçar as coisas que ele está fazendo direitinho, né? E aí, depois disso, você vai pegar alguns pontos. Olha, eu acho que a gente precisa ajustar aqui a relação insulina-carboidrato. De repente, que aqui, sei lá, o que está acontecendo aqui? Ou de repente, sei lá, nossa, você está tomando lanche à tarde? Porque não tem nenhuma informação aqui à tarde. Ela, nossa, mãe, você nem sabe, de tarde é a hora que eu mais esqueço de corrigir o carboidrato que eu como, por isso que na hora do jantar tá sempre alto. O que a gente pode fazer, então, para ajudar aqui você na hora do... Você quer alguma ajudinha aqui na hora do lanche da tarde? Você quer que eu te dou um toque? Como é que você quer que eu faça aqui? Teu filho já tá na faculdade, né? Não tá? Ele já tá lá vivendo a vida dele. Você já tá tendo acesso só uma vez por mês. Essa uma vez por mês vai ser agradável ou vai ser extremamente desagradável? Essa uma vez por mês, de repente, ele pode te pedir, nossa mãe, o bagulho tá feio aqui, me ajuda. De repente, em 15 dias, ele vai pedir sua ajuda para ver o que tá acontecendo? Ou ele vai parar de te mostrar uma vez por mês? Ai, tô ocupado, ai, não sei, ai, depois, ai, hoje não dá, ai, amanhã não sei o quê. Ele vai começar a adiar esses encontros com você. E esses encontros, eles vão acontecer até o seu filho tá indo com frequência no médico, até você perceber que não precisa mais, ou ele tá num namoro sério, ele vai casar, ou sei lá, você não precisa mais. A hora que você perceber que ele engrenou, que o negócio tá indo, aí você pode deixar. Entendeu? Aí você já pode deixar. Com quantos anos? 25? 24, 25? Não sei, vai depender da maturidade do teu filho, vai depender de um monte de coisas. Se ele vai estar fazendo faculdade, trabalhando, se ele já vai estar trabalhando, se ele já vai ter a família dele, se de repente sua filha já engravidou, sabe? A gente não tem como colocar uma data, né? Mas até, de repente, até ele se formar na faculdade, você ainda consiga participar de alguma coisa, né? Mas a ideia é que a partir do primeiro, segundo ano de faculdade, você se torne absolutamente desnecessária.
Acho que esse é o maior prêmio que uma mãe pode ganhar na vida. Tá aqui, Nicole, o seu prêmio. A tua filha, com 22 anos, se tornou totalmente autônoma. Você tá absolutamente desnecessário. Então, um prêmio pra você. Adoraria. Não vou ganhar. Com certeza não vou ganhar esse prêmio. Já tem 21 e eu sou bastante necessária. Ou seja, eu errei muito. Por isso que eu posso falar aqui pra vocês. Não façam o que eu fiz. Tentem fazer diferente pra vocês não terem filhos com 21 anos ainda super debaixo da asa de vocês e que você chuta ele pra fora, ele volta. Você chuta ele pra fora, ele volta. Errei. Talvez meus pais também tenham errado comigo. Paciência, agora é a gente daqui pra frente. E ele fecha essa dica dizendo o seguinte. E o seu filho, ele vai participar mais prontamente dessas conversas sobre diabetes se você estiver apoiando ele ao invés de repreendendo. É aquilo que eu tinha falado. Quais são as chances do seu filho adulto na faculdade continuar compartilhando as coisas com você uma vez por mês se você for uma mãe insuportável que só vai ver tudo que ele tá deixando de fazer? Imagina que um dia você pega lá, você tá numa conversa com seu filho, você vê um final de semana que ele teve uma hipoglicemia perigosíssima. E aí ele fala, ai mãe, sabe o que é? Nesse dia eu saí com os meus amigos e eu bebi pra caramba. Bebi muito. Ah, pronto. Aí você vai entrar em pânico. Mas meu filho, você, hipoglicemia, pipipi, madrugada, popopó, pipipapá. Você sabe quando que teu filho vai compartilhar de novo com você que ele bebeu? Nunca mais. Você sabe quando ele vai querer sentar com você para conversar sobre o diabetes da vida dele? Nunca mais. Nunca mais. Então, se o teu filho bebeu muito e teve uma hipoglicemia, como é que você vai ajudar? Então, você tá vendo que esse é o efeito do álcool. A próxima vez que você for beber bastante, você precisa comer, fulaninho. Precisa comer, tá? Chega em casa, tenta fazer uma ponta de dedo, toma um lanche, toma um iogurte com gordura, alguma coisa que vai fazer essa sua glicemia aí permanecer um pouquinho mais alta de madrugada, porque o álcool faz isso mesmo, o álcool derruba. Eu não vou falar com meu filho achando que a bronca que eu vou dar nele vai fazer ele nunca mais beber na vida. Não, ele vai continuar bebendo. Ele vai continuar tendo hipoglicemia se você não souber como conversar. Tudo bem? Foi muito ruim hoje? Não, né? Gente, essa fase da transição é a fase que eu acho mais legal. É a fase que eu acho que a gente tem mais, que a gente acaba trabalhando, na verdade, muitas questões familiares, de relacionamento, que muitas vezes não tem nada a ver com diabetes. Eu acho a fase mais gostosa da vida, com os nossos filhos. E é o que vai ditar o nosso relacionamento com os nossos pais no futuro, enquanto adultos, né? Os filhos adultos, relação com os pais, vai depender do que você vai criar aqui. Bem interessante. Certo? Vamos tocar a nossa segunda-feira. Hoje tem muita coisa para fazer, coisas que nós deixamos para trás. Um beijo muito grande. Agradeço sempre a participação de vocês aqui. Encaminhem essas lives para quem vocês acharem que vai fazer sentido. Se vocês gostaram especialmente de algum trecho, me manda que eu faço um reels e posto lá só o trecho, tá bom? Um beijo grande para vocês e a gente se vê amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Beijinho!